Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vinda à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática de hoje é os números. O objeto de conhecimento trabalhado hoje é procedimento de cálculo mental escrito com números naturais da adição e da subtração. E o tema da nossa aula de hoje é adição com reagrupamento. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Hoje, nós vamos estudar a adição com reagrupamento. E aí, no decorrer da nossa aula, a gente vai deixar bem claro como é que faz esse processo de reagrupamento, tá certo? E aí, a gente vai começar fazendo uma revisão das nossas aulas anteriores para a gente lembrar o que é a adição, tá certo? Então, quando eu falo adição, eu estou falando no nosso sinalzinho aqui de mais, tá certo? Ó, que dá ideias de juntar, acrescentar, de aumentar, tá certo? Então, toda vez que eu tenho um probleminha que tem a ideia de juntar, de aumentar, então eu estou tendo a ideia da adição, tá certo? E aí eu tenho também os termos da adição, tá? E quais são esses? Ó, parcela, parcela, soma ou total, tá certo? Só para a gente relembrar mais uma vez. Parcela, parcela, soma ou total, tá bom? Isso aí é importante porque no decorrer do nosso probleminha a gente precisa lembrar desses termos, tá bom? E aí agora a gente vai dar realmente início às nossas atividades de hoje, né? Que é adição com reserva ou reagrupamento. Tem quem conheça como adição por reserva ou adição por reagrupamento, dá no mesmo, tá certo? Ó, a adição por reserva ou reagrupamento também é conhecida como aquela, vai um, vai dois. Lembra que às vezes a gente está fazendo algumas adições aqui e eu digo, ó, não pode ficar dois números na mesma ordem, sobe um. Então, essa é a adição com reagrupamento. É aquela que a gente sobe um número, sobe dois, tá certo? E aí, ao somar os algarismos em uma ordem, caso o resultado seja maior do que 9, devemos acrescentar a esta quantidade a seguinte ordem. Lembra que eu sempre falo aqui, ó, não pode ficar os dois números aqui embaixo. Fica um e sobe o outro. Então, quando eu digo sobe o outro, eu estou mandando ele para outra ordem, tá? Para a ordem seguinte. No caso, ele sai da unidade, depois pula para a dezena, depois para a centena e assim por diante, tá certo, gente? E lembre que não podemos escrever mais do que um algarismo por ordem, tá? Foi isso que a gente falou aqui agora, tá? É sempre um número em cada ordem. Se quiser entender melhor, lembre-se, é um número embaixo de cada número, tá certo? Então, vamos continuar com nossa aula. Nada melhor do que praticar, tá certo? A gente só entende as adições com reagrupamento a partir do momento que a gente pratica. E aí, trouxe tudo bicolorido para ajudar a gente a entender. Lembrando que começamos da direita para a esquerda, né? Quando a gente vai fazendo nossas continhas, da casa da unidade para a casa da dezena. Botei os círculos aqui para ajudar, tá? Aonde sobe o número, para onde vai. Então, a gente começa por aqui, ó. 7 mais 7. E aí você, lembre-se, pode usar os dedos, pode usar as bolinhas, pode usar palito, pode fazer como você quiser, tá? E aí, quando eu somo 7 mais 7, eu vou ter 14, mas eu não posso botar o 14 todinho aqui, tá? Então, o que é que eu faço? Eu boto 4 e subo 1 aqui em cima, tá certo? E aí, eu continuo somando tudo direitinho, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 6 vai dar 9, tá certo? Então, é assim que a gente vai fazendo, devagarzinho, um por um, até a gente pegar a prática. Pega aí, ó, anota isso aí no seu caderninho e vai fazendo junto comigo. Quanto é 3 mais 7? 3 mais 7, 10. Eu não posso deixar o 10 todinho aqui, então eu boto 0 e vou subir 1 aqui em cima, tá certo? Então, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7, tá certo? Então, aqui, ó, vai dar 70. Ah, professora, essas daqui tão fácil.
só tem aqui, ó, os números pequenininhos, só que agora a gente tem uns números que já pegam a casa das centenas, não é isso? Mas a gente faz no mesmo jeitinho, tá certo? Lembra, não pode ficar 2 números em cada ordem, então eu jogo e vou jogando até terminar nossas continhas. Então aqui, ó, 224 mais 97, tá? Quanto é? 4 mais 7. 4 mais 7, 11. Não posso botar o 11 todinho aqui embaixo. Boto 1 e vou subir 1 aqui, tá certo? 1 mais 2, 3. 3 mais 9 vai dar 12. Não posso botar o 12 todinho aqui. Então, eu boto 2 e subo 1 aqui, tá certo? E continuo. 1 mais 2, 3. Então, 224 mais 97 vai dar igual a 321, tá certo? Caso os números continuassem, é só você ir tendo a possibilidade e vai subindo, até terminar os cálculos, tá certo, gente? Agora vamos fazer 439 mais 274. Vou começar na unidade, depois passo para a dezena e depois para as centenas, tá certo? Ó, 9 mais 4 vai dar 13. Não posso botar o 13 todinho aqui. Então, eu boto 3, tá vendo? E subo 1 aqui. E aí vai ficar 1 mais 3, 4. 4 mais 7 vai dar 11. Não posso botar o 11 todinho aqui. Boto 1 lá em cima de novo, tá vendo? E aí, 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Tá bom? Lembra, gente, deu 13 aqui, não posso botar tudo aqui, vou subindo. Deu 11, não posso colocar tudo aqui, aí vou subindo. E vou sempre subindo, até terminar a continha. Agora vamos fazer 68 mais 328, tá certo? Começo pela unidade e assim vou passando as casinhas, tá? Ó, 8 mais 8 dá 16. Eu não posso botar o 16 todinho aqui, então eu boto 6 e subo 1 aqui. 1 mais 6, 7. 7 mais 2 vai dar 9. Ah, professora, mas aqui deu 9, não deu nem 10, nem 11, nem 12. Então, deixo o 9 todinho aqui, tá? Não vai precisar subir nenhum. E o 3? O que eu faço com o 3? Tem mais algum número para somar com 3? Não. Então, a gente vai e repete o 3, tá certo? Se tivesse outro número aqui em cima do 3, a gente somaria ele. Mas como não tem, repete o 3, tá? A gente finge que tem um 0 aqui, tá certo? Viu que é fácil? É muito fácil, gente. É só a gente ir praticando, que aí a gente aprende rapidinho, tá bom? Vamos agora fazer nossos probleminhas para a gente ver as ideias de adição, tá? 2 turmas do período da manhã de uma escola fizeram uma excursão. Participaram 27 alunos de uma turma e 35 da outra. Quantos alunos participaram ao todo? Eita, conseguiram entender? Teve uma viagem, né? Uma excursão, uma viagem, e foram 2 turmas. Uma tinha 27 alunos, a outra tinha 35. E aí eu quero saber, né? Como é que eu resolvo esse problema? E aí, para resolver o probleminha, eu vou juntar o 27 mais o 35, não é isso? Que são a quantidade dos alunos das turminhas, tá certo? Como são as duas, né? Estão juntas, isso significa que o número vai aumentar, não é isso? Se o número vai aumentar, é uma adição. Então, tá aqui armado a nossa continha de adição, tá? 27 mais 35, que são as nossas 2 turminhas. Ah, professora, a senhora não botou aquela bolinha em cima, e aí como é que eu vou saber? A gente faz do mesmo jeito, gente. Começa numa casinha e passa para outra, tá certo? Então, vamos lá. 7 mais 5. Quanto é 7 mais 5, gente? Dá 12. Vou poder botar o 12 todinho aqui? Não, boto o 2
e puxo um, ó, aqui para a casinha do lado, lembra? E só um aqui. Aí vai ficar 1 mais 2, 3. 3 mais 3 vai ficar 6. Deu 62. Então, a pergunta é, quantos alunos participaram ao todo? Participaram ao todo 62 alunos, tá certo? Nessa excursão. Viu como é fácil? Viu como é simples de entender a adição e os probleminhas de adição? O que é que a gente precisa? A gente precisa praticar, tá certo? Você precisa pegar seu caderninho, escrever as continhas, ir se exercitando, tá certo? Todo dia um pouquinho, que no instante a gente resolve, no instante a gente aprende. Então, vamos pegar mais um exemplozinho para a gente seguir, tá? Um fazendeiro colheu 278 graviolas. Se ele colher mais 145, então quantas graviolas ele terá colhido ao todo? Lembrando que graviola é uma fruta, tá certo, gente? Ó, então ele já tem 278 e ele vai colher mais 145. E aí eu quero saber o quanto que ele vai ficar no final, né? Eu tenho uma quantidade, peguei mais. Então, é uma adição, tá? Então, tá aqui, ó, 278 mais 145. Começo da unidade e vou seguindo para as casas seguintes, tá? 8 mais 5. 2 segundos para você dizer aí, ó. 8 mais 5 dá 13. Não posso botar o 13 todinho aqui. Puxo ele aqui para cima do 7, ó. Então, 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. E não vou botar o 12 todinho aqui não, né? Boto 2 e um 1, ó, vem aqui para cima. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Deu 423. A perguntinha é, quantas graviolas ele terá colhido ao todo? Então, quantas graviolas ele colheu? Ele terá colhido 423 graviolas ao todo, tá certo? Então, gente, estão percebendo como é simples, como é fácil? Bote sempre na sua cabecinha que você consegue, você é capaz, tá certo? O que basta é só a gente treinar, tá bom? E aí a gente tá aqui para isso, né? Para te ajudar a treinar, a fazer nossas atividades. Então, ó, a massa de um urso polar macho é de 529 quilogramas e de uma fêmea é de 297 quilogramas. Quantos quilogramas os dois têm junto? E aí, ó, quilograma é quilo, é o peso, é a massa, né? Lembra das nossas aulas de medidas? Tá? Então, aí, ó, quilogramas. Então, eu tenho dois ursos, o macho e a fêmea. E o macho, ele pesa 529 e a fêmea está pesando 297. Eu quero saber os dois juntos, quanto é que vai ter, quanto é que vai pesar, né? E aí a gente vai fazer a continha. 529 mais 297. Tá aquele mesmo jeitinho, gente. Lembre-se, não sabe fazer de cabecinha, pega, faz as bolinhas, tem palitinho, tem tracinho, pega carocinho de feijão, não tem problema. O importante é você acertar a continha, tá bom? Ó, 9 mais 7. 9 mais 7 dá 16. Não vou botar o 16 todinho aqui. Vou subir, tá? Em cima do 2. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. 3 mais 9 vai dar 12. Não vou botar o 12 todinho. Subo o 12, 1 para cá, né? Pego 1 e jogo aqui em cima, tá certo? Então, 1 mais 5, 6. 6 mais 2. E aí, quanto é que é, gente? 6 mais 2, 8, né? Então, quanto é que deu? 826. E aí, os dois juntos, quanto é que pesa? Os dois juntos, eles pesam 826 quilogramas, né? É importante botar quilogramas porque é a unidade de medida, né, da massa, tá certo? E aí, trouxe já uma tabela para a gente começar a entender e a visualizar nas nossas atividades
tabelas, né? Que vai ser também um assunto que a gente vai ver nas nossas aulas. Observe a tabela abaixo e responda as questões. Tabela é isso aqui, gente, tá certo? Onde eu tenho colunas, tá? E eu tenho linhas. Nessa coluna aqui, nessa tabelinha aqui, né? Essa tabela, essa é a tabela que fala das despesas mensais de Vânia, tá? Vânia é uma colega. Tem um nome para ela, Vânia. E aí aqui em cima a gente chama de título, né? O título da tabela. E o título da tabela vai dizer o que é que trata a tabela. E aí são as despesas de Vânia. O que é que Vânia gasta o dinheirinho dela? E aí aqui tem, ó, as contas e o valor das contas dela. Aqui na segunda linha a gente vai ter a continha de luz. Ela gastou R$ 137. No aluguel, ela gastou R$ 438. No telefone, ela gastou R$ 84, tá certo? Então, aí nessa tabela, de um lado eu tenho a conta e do outro eu tenho um valor, tá certo? A perguntinha é a seguinte: qual é a despesa total de Vânia, considerando os valores das continhas mostradas na tabela? Ele não disse assim, quanto é que ela gastou com luz e aluguel, né? Ele quer saber o total, então ele quer saber todas as contas dela. Então, a gente vai somar tudinho que ela gastou, né? Pega ali as continhas dela todinha e soma. Eita, professora, tem muito número agora. Mas a gente faz do mesmo jeito. Ó, vou somar 7 mais 8 mais 4. Bota os números, não tem mistério, gente, não tem problema nenhum, tá certo? Então, quando eu somo 7 mais 8 mais 4, vai dar 19. Não vou botar o 19 todinho aqui. Boto 1 lá em cima, tá certo? E aí, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 8 dá 15. Não vou botar o 15 todinho aqui. Boto 1 lá em cima. 1 mais 1, 2. 2 mais 4 vai dar 6, né? Então, quando eu somei as despesas todinha de Vânia, deu 659. 659 o quê, gente? Quem é que lembra aqui? 659 reais. Por quê? É a nossa moeda, né? É a moeda que a gente usa no nosso país. E aí tem um símbolozinho que se refere a dinheiro, né? Que esse R com S cortadinho, né? Que a gente chama de cifrão. Então, quanto foi que Vânia gastou ao todo? Ela gastou 659 reais, tá bom? Agora, mostre que você aprendeu. Escreva os nomes dos termos da adição. Essa daqui é só para a gente fechar e relembrar aquela parte dos termos de adição. Lembra que eu falei lá no começo da aula? E aí, quem anotou e que está falando aí para mim agora? Ó, como é que eu chamo aqui o primeiro? Eu vou chamar de parcela, soma ou total, é o resultado, não é isso? Se tivesse outro número aqui, também seria chamado de parcela, tá certo? E aí o resultado a gente chama de soma ou total, tá certo, gente? E aí, pessoal, para a gente relembrar os nossos termozinhos da adição. Então, o que foi que nós aprendemos hoje, né? Hoje nós aprendemos as adições, né, com reagrupamento. E aí vimos também um pouquinho de probleminhas da adição, para a gente relembrar também as ideias da adição e os termos da adição, tá certo? Essas são as nossas referências utilizadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante. Ficou com dúvida? Anota. Leva lá para a sua professora, para o seu professor, que eu tenho certeza que ele vai tirar sua dúvida com o maior prazer. Um beijo e até a próxima aula.